Olá, bom dia! Hoje vou dar continuidade à leitura do livro Poliana, da Eleanor H. Porter. Nós estamos no quarto capítulo. Já vimos a chegada da Poliana na estação de trem, que a Nancy e o Timóteo que foi apanhá-la, né? A tia, infelizmente, não foi. E agora, no quarto capítulo, nós vamos conhecer mesmo e descobrir como foi o encontro da tia Polly com a Poliana. Será que a tia Polly recebeu a Poliana com muito carinho, com bastante atenção? Ou não? Vamos descobrir? O quartinho do sótão, quarto capítulo. A senhorita Polly Hareton não se levantou para cumprimentar a sobrinha. Ela ergueu os olhos do livro que estava lendo. É verdade, à medida que Nancy e a garotinha apareceram na porta da sala de estar, e estendeu uma das mãos, a qual tinha a palavra dever, estampada em cada um dos dedos friamente estendidos. Como vai, Poliana? Ela não teve chance de dizer mais nada. Poliana já tinha praticamente voado pelo cômodo e se jogado no colo rígido de sua escandalizada tia. Ah, tia Polly, não sei como ficar contente o bastante por ter me deixado morar com a senhora. Ela estava soluçando de choro. Não sabe como é maravilhoso ter a senhora e a Nancy. E tudo isto aqui depois de apenas poder contar com a Sociedade Auxiliadora Feminina. Ah, tia Polly. É bem provável, entretanto, eu não tive o prazer de conhecer a Sociedade Auxiliadora Feminina. Retrucou a tia Polly com severidade, tentando se desvencilhar dos dedinhos que a agarravam e franzindo a sobrancelha para Nancy, que estava à porta. Nancy, está tudo bem, pode sair. Poliana, tenha a bondade, por favor, de ficar de pé com a coluna reta. Ainda não pude olhar direito para você. Poliana se afastou rapidinho, rindo um tanto histericamente. Não acho que a senhora não pode me olhar direito, mas repare que eu não sou lá muito bonita por causa das sardas. Oh, e eu deveria esclarecer sobre o vestido xadrez vermelho e o corpete de veludo preto com manchas brancas nos ombros. Contei a Nancy como o papai disse que... Sim, bem, não se importa o que o seu pai disse, interrompeu a senhorita Polly com secura. Você trouxe um baú, eu suponho? Ah, sim, de fato, tia Polly. Eu tenho um baú que ganhei da Sociedade Auxiliadora Feminina. Não guardo muitas coisas dentro dele, coisas que me pertencem, quero dizer. Os pacotes de doações não têm vindo com muitas roupas para a garotinha nos últimos tempos, mas trago no baú todos os livros do papai e a senhora White disse que ela achava que eu deveria ficar com eles. Sabe, o papai... Poliana, interrompeu bruscamente a tia outra vez. Há uma coisa que talvez seria melhor que entendesse logo de saída. Não quero que você fique falando do seu pai para mim. A garotinha suspirou trêmula. Mas, tia Polly, a senhora quer dizer que... Hesitou ela e a tia preencheu a pausa. Agora vamos subir para o seu quarto. Seu baú já está lá, eu suponho. Mandei o Timóteo levá-lo para cima, caso você tivesse trazido um. Pode me acompanhar, Poliana. Sem abrir a boca, Poliana se virou e acompanhou a tia para fora da sala. Seus olhos estavam rasos d'água, mas seu queixo estava corajosamente erguido. No fim das contas, eu fico contente que ela não queria que eu fique falando do papai, que ela não queira, pensou Poliana. Assim vai ser mais fácil, talvez, se eu não falar dele. De qualquer maneira, talvez tenha sido por isso que ela me pediu para não falar dele.
E Poliana, mais uma vez convencida da bondade da sua tia, espantou as lágrimas e olhou ansiosamente à sua volta. Ela estava na escada agora. Logo à sua frente, a saia de seda preta da sua tia balançava suntuosamente. Atrás dela, uma porta aberta permitia o vislumbre de tapetes tingidos de cores claras e cadeiras forradas com cetim. Sob seus pés havia um tapete maravilhoso, que mais parecia musgo verde quando se andava sobre ele. Por todos os lados, as molduras banhadas a ouro dos quadros e o brilho da luz do sol atravessando a trama das cortinas de renda atingia seus olhos. Ah, tia Polly, suspirou, extasiada a garotinha. Que casa maravilhosa, maravilhosa. A senhora deve se sentir muito feliz por ser tão rica. Poliana, rebateu a tia, virando bruscamente à medida que atingiu o topo das escadas. Muito me surpreende ouvir você falar comigo desse jeito. Por que, tia Polly? A senhora não se sente muito feliz? Indagou Poliana com uma surpresa sincera. Claro que não, Poliana. Espero que eu jamais chegue ao ponto de me perder tanto que cometeria o pecado de me orgulhar de qualquer prenda que o Senhor tenha me concedido, declarou ela. Jamais me orgulharia de riquezas. A senhorita Polly se virou e caminhou pelo corredor em direção à porta da escada. Agora ela já se sentia feliz por haver instalado a criança no quarto do sótão. A princípio, a ideia dela era manter a sobrinha o mais longe possível de si e, ao mesmo tempo, colocá-la em um lugar em que a imprudência infantil dela não destruiria móveis de valor. Agora, com esse traço de vaidade se manifestando assim tão cedo, era melhor ainda que o quarto destinado a ela fosse simples e modesto, pensou a senhorita Polly. Os pezinhos de Poliana seguiam ansiosos os passos da tia, de modo ainda mais ansioso. Seus grandes olhos azuis tentavam olhar em todas as direções ao mesmo tempo, para que nada de belo ou interessante daquela casa maravilhosa pudessem passar desapercebido. Mas ansiosos ainda estavam seus pensamentos, que se voltaram para a questão maravilhosamente empolgante que ainda seria solucionada. Atrás de qual dessas portas fascinantes estava o seu quarto? O querido e lindo quarto repleto de cortinas, tapetes e quadros, que seria o quarto dela? Depois de súbito, sua tia abriu uma porta e subiu mais um lance de escadas. Não havia muito o que ver ali. Paredes lisas se erguiam de todos os lados. No topo das escadas, grandes espaços sombrios conduziam a cantos distantes em que o telhado quase atingia o chão, e onde estavam empilhados incontáveis caixas e baús. Além disso, o lugar era quente e abafado. De maneira instintiva, Poliana ergueu a cabeça, pois parecia difícil de respirar ali. Em seguida, reparou que a tia havia aberto uma porta à direita. Pronto, Poliana. Este é o seu quarto e aqui está o seu baú. Posso ver. Você já tem sua chave? Poliana concordou com a cabeça, sem dizer uma palavra. Seus olhos estavam um tanto arregalados e amedrontados. Sua tia franziu a sobrancelha. Quando eu lhe fizer uma pergunta, Poliana, prefiro que você me responda em voz alta e não que simplesmente faça movimentos com a cabeça. Sim, tia Polly. Obrigada, assim é melhor. Acho que você tem tudo de que precisa aqui, acrescentou ela, olhando de soslaio para o toalheiro e o jarro de água, que estavam bem cheios. Vou mandar a Nancy subir aqui para lhe ajudar a desfazer as malas. O jantar é às 6 da tarde, concluiu ela, e depois saiu do quarto e desceu as escadas. Por um instante, depois que ela já tinha ido, Poliana ficou imóvel, olhando para a direção em que a tia tinha saído. Depois voltou seus olhos arregalados para a parede nua, o chão sem tapete
e as janelas sem cortinas. Depois voltou para os olhos, por último, para o pequeno baú em que tempo antes ficava no seu quartinho da longínqua casa do oeste. No instante seguinte, cambaleou em direção ao baú, caiu de joelhos ao lado dele e cobriu o rosto com as mãos. Nancy a encontrou ali, quando subiu alguns minutos mais tarde. Calma, calma, pobrezinha, cantarolou ela, sentando-se no chão e acalentando a garotinha. Eu estava imaginando que a encontraria desse jeito. Poliana balançou a cabeça. Mas eu sou má e perversa, Nancy. Perversa demais, soluçou ela. Eu simplesmente não consigo enfiar na cabeça que Deus e os anjos precisavam mais do papai do que eu. Nem mais nem menos, afirmou Nancy com determinação. Oh, Nancy! O pavor intenso nos olhos de Poliana secou as lágrimas. Nancy deu um sorriso tímido e enxugou os próprios olhos com força. Calma, calma, criança. Eu não falei por querer, é claro. Ela chorou por um instante. Venha, me dê a sua chave e vamos abrir o baú e tirar dele seus vestidos já já. Ainda um tanto chorosa, Poliana pegou a chave. De qualquer modo, não há muitos vestidos no baú, disse ela com a voz embargada. Então vamos acabar de desfazer essa mala bem rapidinho, afirmou Nancy. Poliana, de súbito, estampou um sorriso radiante. É verdade, posso ficar contente por isso, não? Gritou ela. Nancy arregalou os olhos. Mas é claro que sim, respondeu ela um tanto hesitante. As mãos hábeis de Nancy tiraram com rapidez do baú os livros, as roupas íntimas remendadas e os poucos vestidos que eram muito sem graça. Poliana, sorrindo bravamente agora, percorreu o quarto, pendurando os vestidos no closet, empilhando os livros na mesa e guardando as roupas íntimas na gaveta da cômoda. Tenho certeza de que este quarto vai ficar muito bonito. Você não acha? Gaguejou ela depois de um tempo. Não houve resposta. Nancy aparentava estar muito ocupada, com a cabeça dentro do baú. Poliana, de pé ao lado da cômoda, ficou encarando com um pouco de tristeza a parede nua. E também posso ficar contente porque aqui não há espelhos. Onde não há espelhos, eu não posso ver as minhas sardas. Nancy fez um estranho som com a boca, mas quando Poliana se virou, a cabeça dela estava dentro do baú outra vez. Alguns minutos depois, de uma das janelas, Poliana deu um grito de alegria e bateu palma efusivamente. Oh, Nancy, eu não tinha visto isso antes, sussurrou ela. Olhe, lá longe aquelas árvores, as casas, aquelas lindas cúpides da torre da igreja, o rio brilhando como se fosse de prata. Ai, Nancy, ninguém precisa de quarto com esta vista. Ah, estou muito contente. Agora, ela pode ter me deixado ficar por ela ter me deixado ficar neste quarto. Nancy, de repente, começou a chorar e deixou Poliana surpresa e consternada. A menina se apressou para ficar ao lado de Nancy. Mas, Nancy, o que houve? Gritou ela e depois, receosa, perguntou. Este não era o seu quarto, era? Meu quarto? Reclamou Nancy com raiva. Engolindo o choro. Você é um anjinho caído do céu. E se algumas pessoas não pagarem caro antes... Oh... E a campainha dela, de repente, desse discurso incrível, Nancy pulou de pé, saiu correndo do quarto e desceu as escadas atabalhoadamente. Sozinha, Poliana se voltou para o seu quadro, que é como ela havia categorizado na cabeça a linda vista da janela. Depois de certo tempo, ela tocou de maneira hesitante na esquadria. Parecia que ela
não podia suportar o calor sufocante. Para sua alegria, a esquadrilha se moveu sob seus dedos. No instante seguinte, a janela estava escancarada e Poliana estava debruçada nela, observando o ar fresco e doce. Depois correu para outra janela, que, assim como a primeira, logo se escancarou pelas mãos ansiosas da garota. Uma mosca enorme passou voando pelo seu nariz e zumbindo alto pelo quarto. Ela havia feito uma descoberta maravilhosa. Depois veio outra mosca e mais outra, mas Poliana não se importou, pois, com a sua descoberta, ela percebeu que de frente para esta janela uma árvore enorme estendia galhos. Para Poliana, eles pareciam braços abertos convidativos. De repente, ela riu alto. Acho que eu consigo. Riu ela entre os dentes. No instante seguinte, ela já havia agilmente subido no parapeito da janela. Dali era fácil dar um passo e alcançar os galhos mais próximos. Depois, pendurada como um macaco, pulou de galho em galho até atingir o mais baixo deles. A descida até o chão, mesmo para Poliana, que estava acostumada a trepar em árvores, deu um pulo de medo, deu um pouco de medo. Apesar disso, ela encarou a queda, prendendo a respiração, balançando os pequenos e fortes braços e caindo de quatro na grama macia. Depois ela se levantou e olhou ansiosa à sua volta. Ela estava nos fundos da casa. Diante dela havia um jardim em que trabalhava um homem curvado. Além do jardim, uma pequena trilha por um campo aberto conduzia a uma colina íngreme, no topo da qual havia um solitário pinheiro montando guarda ao lado de uma enorme pedra. Para Poliana, naquele momento, parecia haver apenas um lugar no mundo em que valia a pena estar, no topo daquela grande pedra. Será que Poliana fugiu do quartinho do sótão? O que é que vocês acham? Vamos descobrir? Correndo e fazendo um desvio habilidoso, Poliana passou pelo homem curvado, foi costurando entre as fileiras das hortaliças e já, um tanto ofegante, chegou à trilha que passava pelo campo aberto. Em seguida, ela começou a subida, determinada. No entanto, já estava pensando em quão distante aquela pedra deveria estar, apesar de parecer muito próxima quando vista da janela. 15 minutos depois, o grande relógio do corredor dos solados Harringtons bateu às 6 horas. No momento exato da última badalada do relógio, não se tocou a campainha que anunciava que o jantar estava servido. 1, 2, 3 minutos se passaram. A senhorita Polly fechou a cara e começou a bater um dos pés no chão. Um tanto desajeitadamente, ela se levantou, foi para o corredor e olhou para cima na direção das escadas, impaciente. Por um instante, ela ouviu atenta, depois se virou e voltou para a sala de jantar. Nancy, disse ela com determinação, assim que a empregada apareceu. Minha sobrinha está atrasada. Não precisa chamá-la, acrescentou ela severa, à medida que Nancy começou a se dirigir para a porta do corredor. Eu avisei a ela a que horas era servido o jantar. E agora vai ter de arcar com as consequências. É melhor que ela aprenda logo a ser pontual. Quando ela descer, pode dar a ela pão e leite na cozinha. Sim, senhora. Talvez tenha sido bom que a senhorita Polly não estivesse olhado para o rosto de Nancy naquele exato momento. Depois do jantar, assim que foi possível, Nancy se esgueirou pelas escadas e foi até o quarto do sótão. Pão e leite, onde já se viu? A coitadinha deve ter dormido de tanto chorar, resmungava ela, de modo feroz, enquanto suavemente abria a porta. No instante seguinte, deu um grito de susto. Cadê você? Onde você foi? Onde você foi? Arfando, olhou no closet, embaixo da cama e até dentro do baú e embaixo do jarro d'água. Depois desceu as escadas voando e foi até o velho Tom no jardim.
Senhor Tom, aquela bendita criança sumiu, lamentou ela. Ela deve ter subido aos céus de onde veio a pobrezinha. E me mandaram dar a ela pão e leite na cozinha. Ela deve estar comendo a comida dos anjos neste momento. Eu garanto, eu garanto. O velho endireitou a coluna. Sumiu? Para o céu? Repetiu, embasbacado, percorrendo com os olhos o crepúsculo brilhante. Ele parou, olhou fixa e atentamente e depois se virou, escancarando devagar um sorriso. Bem, Nancy, parece mesmo que ela tentou chegar o mais perto do céu que pôde. Isso é verdade, concordou, apontando com o dedo torto para o ponto em que, bem definido contra o céu avermelhado, um vulto magro e levado pelo vento tentava se equilibrar no topo de uma enorme pedra. Bem, desse jeito, ela não vai chegar ao céu hoje à noite. Não se depender de mim, afirmou Nancy com insistência. E se a patroa perguntar, diga a ela que não me esqueci da louça suja, mas que fui dar um passeio. Ela se virou e começou a correr pela trilha que levava ao campo aberto. E aí, gente? Será que a Poliana vai voltar para casa? Ou será que a Nancy vai fugir com a Poliana? No 5º capítulo, nós vamos descobrir. E o 5º capítulo é o jogo. Tem um jogo. Qual será o jogo que a Poliana vai usar? Fique em paz e continuemos na próxima terça-feira a leitura do 5º capítulo. Beijos!